Liturgia diária com o Padre Ivanildo Araújo Souza, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Rio Pardo de Minas, Diocese de Janaúba. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em São João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, retornou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e ensinava. Logo chegaram os escribas e os fariseus, levando uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles a colocaram no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres assim sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para testarem Jesus e terem motivo de acusar. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os escribas e os fariseus continuaram fazendo a mesma pergunta. Então Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E agachando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher ali no meio. Então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a misericórdia de Deus é o tema da liturgia de hoje. Devemos agir com misericórdia diante da fraqueza do próximo. Não podemos julgar os outros ou levantar falso testemunho, porque Deus conhece o coração de cada um e age com justiça. O Evangelho de hoje, Jesus está diante de uma mulher tida como pecadora. Os que a trouxeram até Jesus acusavam de adultério. A lei de Moisés mandava apedrejar mulheres que fossem surpreendidas cometendo adultério. Foi esta a acusação contra Susana. Porém, no caso de Susana, o episódio não passa de uma calúnia. Uma pessoa inocente ia morrer no lugar dos verdadeiros culpados. No Evangelho, a mulher era de fato pecadora, mas isso não justifica a sua morte, mesmo que a lei de Moisés fosse dura contra esse tipo de crime. Meus irmãos e irmãs, a situação era, na verdade, uma armadilha para poder condenar Jesus. Se ele defendesse a mulher, estaria indo contra a lei de Moisés. Seria condenado pelo povo. Se ele a condenasse, estaria se contradizendo, depondo contra seus próprios ensinamentos, que é de recuperação dos pecadores e não da sua morte, e assim perderia o crédito dos seus discípulos. Sabiamente, meus irmãos e irmãs, Jesus encontra a melhor resposta e dá uma grande lição a todos os que têm facilidade de julgar e condenar os outros, mas não enxerga os próprios pecados. Jesus propõe um exame de consciência, algo importante para fazermos nesta quaresma, ou quando formos julgados por alguém. A proposta de Jesus é que, antes de condenarem a mulher,
eles olhassem para dentro de si e vissem a podridão que existe. Eles são cúmplices, parceiros, coniventes com pecados ainda piores. Depois disso, deste exame de consciência, Jesus lança a sentença: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. A reação, meus irmãos e irmãs, dos que a condenavam foi surpreendente. Foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Quanto mais velho, mais pecado tinha acumulado em sua vida. Eram, portanto, os primeiros a saírem. Também foram 2 velhos que molestaram Susana e depois jogaram a culpa sobre ela. E assim Jesus fica sozinho com a mulher. Ele não a repreende, nem condena, mas orienta que volte a não peque mais, ou seja, que daquele dia em diante, com o perdão e a misericórdia de Deus, ela se tornasse uma nova mulher. Amados irmãos e irmãs, todos nós, quando experimentamos a misericórdia de Deus, mudamos radicalmente a nossa vida. Mas às vezes, para isso, é preciso passar por situações constrangedoras e humilhantes, como a da pecadora do Evangelho. Que o amor e a misericórdia de Deus, presentes na liturgia da palavra deste dia, nos ensine a ser mais humanos e complacentes com os nossos irmãos e irmãs, e nunca julgar as pessoas pelos seus atos, mas sim a ajudar os que erram a trilhar o caminho do bem. Deus faz isso conosco todos os dias. Por que então somos tão duros com os nossos irmãos e irmãs? Vale a pena pensar e refletir, meus irmãos e irmãs, sobre isso. Viver a graça e a misericórdia de Deus. Com a mesma misericórdia que nós medimos os outros, o Senhor também nos medirá. A campanha da fraternidade nos faz um convite. A Igreja em Saída e a comunidade de discípulos e missionários que assumem e realizam as seguintes atitudes: premiar, envolver, acompanhar, frutificar e festejar, agindo assim, guiados e conduzidos na força do Espírito Santo. Senhor que dá a vida, iniciaremos bons processos de concretização da Igreja em Saída, da Igreja que olha o rosto misericordioso de Deus em cada irmão, em cada irmã que precisa de nós. Rezem comigo. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor, todos os dons que me destes com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça, isto me basta. Nada mais quero pedir. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.